Olá, seja muito bem-vindo ao Nada Trivial. Hoje é terça-feira, dia de neurociência na veia, lembra? E a gente está na nossa série sobre neuroanatomia, que está fazendo bastante sucesso aqui no canal no YouTube, os shorts, e vai para rios no Instagram, e o povo comenta, visualiza, compartilha. Porque parece que definitivamente tem um tema árido em neurociência, é a tal da neuroanatomia, né? E a gente está tentando realmente colocar a neuroanatomia na sua mão para você poder usá-la a seu serviço na compreensão desse tema relativamente árido. Então, nós vamos começar agora, na nossa série, a tratar da neuroanatomia de cada uma das regiões. Nós já tivemos nos vídeos anteriores uma visão mais macro. Agora, nós vamos começar a pegar área por área para entender o que tem e que tipo de processamento essa área vai ser responsável por fazer, ok? E vamos começar logo pelo começo, que é a famosa medula espinhal. O que é a medula espinhal? A medula espinhal faz parte do sistema nervoso central e é uma área relativamente primitiva do ponto de vista filogenético, porque faz parte de uma expressão anatômica do nosso sistema nervoso que ainda é do tipo segmentada. Vamos ver se você entende isso da forma correta. Por que segmentada? Exatamente como um verme nemateuminto, como uma minhoca, como um animal, né, que realmente tem a sua expressão toda longilínea, como se fosse um cilindro, e que cada parte do seu corpo é governado por uma parte correspondente ou do sistema nervoso ou dos órgãos que não fazem parte de um encéfalo, não estão centralizados no encéfalo, elas se encontram de forma segmentada. Então, as regiões da sua medula espinhal que ficam mais próximas da região sacral, quer dizer, lá no fim da sua medula espinhal, vão estar relacionadas a movimento e a percepção da parte posterior da perna. Já na região lombar, os segmentos representam tanto a percepção quanto a motricidade dos músculos e da pele da parte da frente da perna. Quando nós chegamos na porção torácica da medula espinhal, aí cada segmento representa exatamente a relação de corpo que está próximo, adjacente àquele segmento, como se nós, nesse momento, estivéssemos quase virando um nemateuminto, cheio de segmentozinhos. Ao chegar na parte cervical, a porção de cervical mais baixa, que representa as regiões ali das últimas vértebras cervicais, as 5, 6 e 7, nós vamos estar nos relacionando com o membro superior, todo o membro superior no plexo braquial. E as porções mais superiores da medula espinhal, que são as regiões próximas da primeira vértebra torácica, da primeira vértebra cervical, quer dizer, segunda e terceira e quarta, nós vamos estar falando da inervação e da sensibilidade tanto do pescoço quanto da parte posterior da cabeça. É mais ou menos por isso que quando você fica horas olhando para o celular, com a cabeça abaixada, né, criando toda uma tensão sobre a sua cervical, você começa a ter aquela dor de cabeça chata aqui na parte de trás da cabeça, mas não tem nada a ver exatamente com a sua cabeça ou com as meninges. Essa dor está vindo como uma dor referida justamente dessa região cervical mais superior que inerva essa parte posterior da cabeça. Bom, cara, mas o que isso realmente significa? Significa que de cada um desses segmentos da medula espinhal estão saindo neurônios que tanto são responsáveis por trazer a informação que vem da periferia, como também por levar informações para a periferia. Mas não é só disso que a medula é feita, não. Tem coisas bem mais interessantes também ali na anatomia da medula espinhal. Outra coisa que você vai encontrar na medula espinhal é o corpo neuronal, a origem dos neurônios, do chamado sistema nervoso autônomo. Então, você pode ter ali na medula espinhal a parte do corpo do neurônio cuja extremidade será responsável por controlar os batimentos cardíacos, o diâmetro dos vasos sanguíneos, a dilatação dos brônquios pulmonares,
várias dessas funções viscerais que são super importantes para a manutenção do corpo, especialmente na região tóraco-lombar, né? Então, nas vértebras torácicas e lombares, você vai encontrar os neurônios que estão relacionados ao sistema nervoso autônomo na sua porção simpática, que vai estar muito relacionada a respostas de luta ou fuga. Mas atenção, não é ali na medula que essas respostas são coordenadas. É necessário que exista uma ativação via encéfalo para que esses neurônios possam coordenar as respostas autonômicas. Na região sacral da medula espinhal, você vai encontrar os neurônios que fazem parte do sistema parasimpático. E outros neurônios parasimpáticos vão sair do crânio. Então, não tem nada a ver com o nosso vídeo de hoje, que é sobre a medula espinhal. Mais do que isso, também na medula espinhal, nós temos algumas funções organizadas, por exemplo, como a porta da dor, o portal da dor. Ali você pode ter mecanismos analgésicos para a dor. Quer ver? Você está fazendo algum esporte, ou está durante um jogo, ou numa corrida, e você se machuca. Aí você diz assim: ah, eu estou com o sangue quente, por isso que eu não sinto a dor. Daí, quando meu sangue esfria, a dor vem. Nada disso, não tem nada a ver com a temperatura do sangue. Tem a ver com o seguinte: justamente ali na medula espinhal, você tem a chance de processar informações que coordenam a atividade que você está fazendo, a urgência dela, né? Então, você está no esporte, seria o equivalente para a gente na natureza, estar fugindo de um predador, ou estar num embate, numa guerra, numa situação de conflito ou de perigo. Nessas circunstâncias, se você se machucar ou tiver algum ferimento, é muito importante que ali na medula espinhal mesmo já venha um sinal do encéfalo para bloquear a passagem da dor. Então, a medula espinhal também vai poder ser palco de vários processamentos que diminuem ou aumentam algumas atividades neuronais que vêm da periferia. Também ali na medula espinhal, que se coordenam alguns neurônios importantes para o comportamento. Né? Então, se eu preciso manter uma coisa quente na mão, mesmo que eu esteja correndo risco de manter esta coisa em temperatura alta, é ali na medula que esse processamento vai se dar. Então, a medula espinhal, que no começo era entendida apenas como uma passagem de neurônios, né, no sentido do crânio para o corpo e do corpo para o crânio, passou a também ser compreendida como um sistema muito importante de processamento. E por isso mesmo, muitos estudiosos hoje, inclusive o professor Nicoleles, um grande neurocientista brasileiro, têm estudado ali na medula espinhal a oportunidade de atuação de implantes e de outras atividades que podem até mesmo vir a restabelecer o movimento de pessoas que sofrem de doenças degenerativas, como é o caso da doença de Parkinson, cuja razão da doença se dá lá no encéfalo, mas que o tratamento pode acontecer na medula espinhal. Parece que tem muita coisa para acontecer ainda sobre o nosso conhecimento de medula espinhal. Então, algo que parecia extremamente simples, como apenas segmentos responsáveis por um leve traje de informação, cada dia ganham mais espaço para a gente estudar essa anatomia e reconhecer os seus circuitos de processamento, que vão se dar especialmente na chamada substância cinzenta da medula, que aqui, nesse caso, localiza-se na parte central. Espero que você tenha ficado curioso para compreender mais essas dinâmicas dessa porção segmentada do nosso sistema e as diferentes nuances de processamento que também podem acontecer nessa área que, de alguma forma, é sempre um pouco desprezada até que ela nos faz falta, né? Como é o caso do que acontece em algumas doenças que levam até mesmo à paralisia e a situações, sintomas bastante graves. Está gostando da série de neuroanatomia? Está começando a entender quão complexo e quão interessante é esse sistema, olhando ele mais de perto ali, numa lupa, num microscópio? Então é isso, te convido a continuar acompanhando, porque fácil não é, muito menos trivial. Se fosse, não ia estar aqui. Mas que dá para a gente entender e ir se maravilhando cada vez mais com esse sistema incrível, dá sim. Então, eu te convido a ficar sempre aqui com a gente no quadro Neurociência na Veia, às terças, e também todos os outros quadros do Nada Trivial, que eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar ali alguma coisa que vai fazer sentido para você. Então, não esquece de curtir, compartilhar, deixar seu comentário aqui, que é super importante para a gente, prestigiar o canal, inclusive com um valeuzinho aí, né? Que não custa nada para ajudar a gente a sustentar essa equipe incrível que leva o canal Nada Trivial junto comigo. Um abraço e eu te vejo no próximo.